Revelado, a surpreendente decisão da minha irmã que mudou tudo com as crianças em um táxi. Maria estava em casa, o coração acelerado de expectativa. A tarde prometia ser diferente, uma rareza em sua rotina atribulada. Ela sonhava com a visita da irmã Ana, que sempre trazia um pouco de luz à sua vida. Uma tarde juntos, rindo e contando histórias, enquanto os filhos corriam ao redor, um eco de felicidade simples. No entanto, a felicidade que Maria ansiava estava prestes a ser testada de uma forma que ela nunca imaginou. Quando Ana chegou, a casa encheu-se de risadas e cheiros de comida agradável. As crianças adoravam a tia e logo estavam envolvidos em brincadeiras. Maria via alegria nos olhos de Lucas, Sofia e Caio, e isso era um bálsamo para seu coração cansado. Mas, ao entrarem no táxi para um passeio, o clima leve rapidamente foi substituído por um peso crescente. Você não vai acreditar no que aconteceu. Ana exclamou, os olhos brilhando de excitação. Maria sorriu, mas uma sombra de preocupação surgiu. O que poderia ser tão grandioso? Ao ouvir a proposta de um emprego em uma multinacional, Maria sentiu um frio na barriga. As palavras de Ana eram como balas, atingindo-a em cheio. Aquela chance poderia mudar suas vidas, mas ao mesmo tempo, fazia Maria se sentir perdida, como se estivesse perdendo a única irmã que sempre foi seu porto seguro. Enquanto o táxi cortava as ruas movimentadas de São Paulo, uma frenética discussão começou do lado de fora. Um carro quase colidiu com o táxi, e o motorista, nervoso, começou a gritar. O ambiente se tornou caótico, e a tensão aumentou no interior do carro. Mas, no meio de tudo isso, Lucas e Sofia, que assistiam à cena com uma tranquilidade surpreendente, começaram a conversar. Calma, tio. A briga não vale a pena. Dizia Lucas com firmeza, e Sofia, pegando a mão do irmão, repetia, vamos respirar fundo. Caio, com seu olhar inocente, olhou para a irmã como se dissesse que tudo ficaria bem. Maria ficou paralisada. A atitude dos filhos diante do caos externo a fez refletir sobre a vida deles. Ali estavam as crianças, mais corajosas do que ela, segurando a barra da situação. O que parecia uma discussão trivial se transformou em uma epifania. O amor que unia aqueles pequenos guerreiros era maior que qualquer desafio. Elas eram uma equipe. A tensão entre ela e Ana, que antes parecia um abismo intransponível, agora parecia um reflexo de suas próprias inseguranças. Ana notou a alteração na expressão da irmã, e com toda delicadeza, começou a explicar que, às vezes, afastar-se era necessário para crescer e ajudar a família de forma diferente. Maria se sentia em conflito. Em parte, desejava o sucesso da irmã, mas aquele sentimento de perda a consumia. O que poderia acontecer com o vínculo que compartilharam a vida inteira? O táxi parou e a conversa entre as irmãs foi interrompida por um momento em que as crianças, em seu jeito infantil, lembraram a todos que a paz e união devem sempre prevalecer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o táxi seguia rumo à casa, Maria percebeu que tinha uma escolha a fazer. O que elas queriam para o futuro? Poderia a decisão de Ana ser uma ponte, e não uma separação? O dilema ecoava nas cabeças das duas irmãs, e com o olhar firme de seus filhos à frente, uma pergunta ressoava no ar. O que realmente importava na luta por um futuro melhor? A tensão, em vez de separá-las, poderia uni-las. E assim, com os corações fervendo de emoções, a jornada de decisões só estava começando. O táxi parou em frente à casa de Maria, e a espera no trânsito ficou para trás, mas o dilema das irmãs continuava pulsante. Ana respirou fundo antes de descer, como se a ação simbolizasse um novo começo. Maria seguiu, sentindo-se vulnerável diante de tudo que estava em jogo. O coração dela se dividia entre a alegria pela mulher forte que Ana estava se tornando e o medo de perder a irmã. Assim que entraram em casa, as crianças correram para pegar os brinquedos, enquanto a sala acolhia as risadas infantis. Mas a tensão entre Maria e Ana ainda pairava no ar como uma nuvem escura. Em vez de se deixar levar pelas brincadeiras, Maria se sentou em um canto do sofá, a mente cheia de pensamentos confusos. Ana, percebendo a mudança no clima, se aproximou e, com um olhar compreensivo,
decidiu que era hora de uma conversa franca. Maria, eu sei que isso tudo é muito novo e surpreendente, começou Ana, a voz suave, quase como uma canção de ninar. Mas eu realmente sinto que essa oportunidade pode trazer não apenas mudanças para mim, mas para todos nós. Maria franziu a testa, lutando para encontrar as palavras. Você acha que vai ser fácil? E quanto tempo vai levar? Você vai voltar? Você ainda vai ser a mesma Ana que eu conheço, que sempre esteve aqui. A irmã respirou fundo, percebendo que cada pergunta era um grito de vulnerabilidade. Não estou dizendo que será fácil. Mas e se esse novo emprego me tornar a Ana que eu sempre quis ser? E, quem sabe, eu possa ajudar vocês de uma maneira ainda mais significativa. A conversa estava se intensificando, e os sons do riso infantil pareciam distantes agora. Maria olhou para as crianças brincando despreocupadas e seu coração pesou. Aquelas horas à mesa, as tardes de filme e os passeios no parque poderiam mudar radicalmente. A vida que conhecia poderia dar lugar a uma realidade em que a irmã não estaria mais por perto. Eu não quero que você desapareça, Maria admitiu, com a voz embargada. Eu preciso de você, nós precisamos de você. Ana se aproximou, segurando a mão da irmã. E eu sempre estarei aqui, mesmo que fisicamente distante. Podemos nos apoiar de outras formas. Estou falando de dar um passo à frente, não de nos separar. Amor de irmã não se mede pela distância física. Enquanto as duas conversavam, uma explosão de risadas interrompeu o clima pesado. Lucas estava imitando seu herói favorito, e as meninas começavam a rir, contagiando a sala com sua energia. Maria sorriu involuntariamente. Como aquela alegria infantil trazia um sopro de esperança ao seu coração apertado. Olhe para eles, disse Ana, gesticulando para os filhos. Eles têm um amor tão forte. Se todas as mudanças que estamos enfrentando servirem para garantir um futuro melhor para eles, acredito que vale a pena. O silêncio se instalou depois dessa afirmação, enquanto cada uma pensava na verdade que estava sendo revelada. Elas eram as protetoras de um ciclo de amor que poderia se expandir, mesmo diante da mudança. Mas, naquele exato momento, o celular de Maria vibrou, trazendo um aviso de uma notícia inesperada. Ela mal teve tempo de ver a tela, que mostrava uma mensagem anônima sobre um evento que poderia virar tudo de cabeça para baixo. A tensão voltou a subir, e o coração de Maria acelerou. O que foi? Ana perguntou, percebendo a alteração no rosto da irmã. Maria olhou novamente para a tela e, sem saber se era bom ou ruim, murmurou: parece que há algo acontecendo que pode mudar tudo novamente. E eu não sei se estou preparada. As duas se entreolharam, o peso da incerteza envolvendo-as novamente. Desta vez, a pergunta era clara: elas dariam conta de mais uma reviravolta? Maria estava paralisada, a mão tremendo ligeiramente ao segurar o celular. A mensagem anônima ecoava em sua mente. Não havia detalhes, apenas um convite sombrio e vago para um encontro que prometia revelações perturbadoras. O coração dela batia forte, como se cada batida anunciasse a iminência de uma tempestade. Ana, percebendo a gravidade da situação, inclinou-se mais perto. Maria, o que está acontecendo? O que a mensagem diz? Com um suspiro pesado, Maria soltou a mão do celular. Não sei. É só um convite, mas soa como se algo importante estivesse prestes a ser descoberto. Algo sobre nós, sobre a nossa família. O olhar de Ana se aprofundou, um misto de preocupação e curiosidade. Precisamos descobrir o que é. Tudo que possa impactar as crianças, impacta a gente também. Vamos olhar juntas. A atmosfera na sala se tornava tensa. As risadas das crianças agora soavam distantes, enquanto o mundo exterior parecia se condensar nos pensamentos de Maria. Ela queria proteger aqueles pequenos. Havia tanto que as unia. Elas eram como uma muralha, um lar. As dúvidas e os medos se aglomeravam dentro dela, uma tempestade de incertezas. Mas havia algo mais. A urgência em entender aquela mensagem agora lhe parecia inadiável. Num impulso, Maria respondeu ao número desconhecido, perguntando o que estava acontecendo. A resposta não demorou. Um emoticon de interrogação apareceu, seguido da mensagem: você concorda que a verdade deve ser revelada a todos? Maria olhou para Ana, a confusão se intensificando. O que isso significa? Que verdade? Nós nunca fomos uma família perfeita, mas sempre nos apoiamos. Ana apertou a mão da irmã. Vamos descobrir. A verdade pode ser desconfortável, mas ficar no escuro é ainda pior. A solidariedade na voz de Ana oferecia um medo compartilhado, mas, ao mesmo tempo, um ânimo curioso. Quando mais uma mensagem chegou,
desta vez com local e horário. O nó no estômago de Maria apertou. Amanhã, 19 horas no parque. Precisamos conversar. Traga a família. O que poderia ser tão importante que uma conversa no parque, um lugar onde as risadas e brincadeiras aconteciam, agora se transformasse em uma reunião sinistra? Era como se estivesse se preparando para uma tempestade, mas não tinha certeza se a chuva seria boa ou destrutiva. Elas precisam saber, certo? Ana falou, quebrando o silêncio. Maria Aoulou. As crianças brincavam despreocupadas, como se não houvesse nada de que se preocupar. E era exatamente isso que ela queria preservar para elas, a inocência de momentos simples. Devemos contar a eles. Maria hesitou, as palavras praticamente queimando em sua garganta. O peso da responsabilidade entrelaçava-se com o amor infinito que sentiam uma pela outra, pelas crianças. Era um dilema. O que fazer com informações que poderiam mudar suas vidas? Podemos fazer isso juntos. Não importa o que acontecer, estamos nisso juntas. Somos irmãs, e isso é mais forte do que qualquer segredo que possa surgir, disse Ana com firmeza. Nesse instante, ouvir as risadas dos pequenos parecia um bálsamo. Mas a tranquilidade no ar era apenas temporária. O amanhecer seguinte poderia trazer respostas. Poderia ser o início de um novo capítulo ou o desmoronar de tudo que elas haviam construído. Assim, Maria e Ana seguiram para a cozinha, onde o cheirinho do bolo de cenoura recém-assado, feito pela infância, preenchia o ambiente. As crianças chamavam, sem saber o que estava para vir. Com cada garfada, o sabor do futuro desconhecido pairava no ar, misturado à incerteza da conversa que teriam no dia seguinte. Até onde a verdade poderia levá-las? E, enquanto sorriam com os pequenos, a pergunta não saía de suas cabeças: o que realmente estava se revelando no horizonte? O dia amanheceu sem promessas, envolto em um manto de nuvens que pareciam sussurrar segredos a cada rajada de vento. Maria já estava acordada há algum tempo, os pensamentos fervilhando enquanto as crianças ainda sonhavam em suas camas. O relógio na parede marcava 8 horas, mas ela sentia que cada minuto passava como horas. Um frio na barriga, a sensação de que algo grande estava por vir. Ana entrou na cozinha, descabelada, mas com um sorriso sonolento. Bom dia. O que temos para hoje? Sua voz era suave, mas Maria sabia que a irmã também estava tensa, a mesma ansiedade pulsando entre elas. Vamos precisar de café, muito café, Maria respondeu, tentando manter o tom leve. Depois de um café da manhã rápido, as crianças foram acordadas, pulando de suas camas como um míssil. Riam e corriam pela casa, e essas pequenas gargalhadas pareciam ecoar no coração de Maria como sinos de alívio. Um lembrete do quão preciosa era a inocência deles, algo que ela se sentia obrigada a proteger. Conforme o dia avançava, Maria e Ana começaram a discutir a abordagem sobre o encontro. Com cada ideia, um novo temor surgia. Como dizer às crianças que algo desconhecido pairava sobre a família? A imagem do sorriso de Pedro, o mais novo, queimava em sua mente. Ele tinha apenas 6 anos. Era tão pequeno para carregar um fardo tão grande. Mais tarde, no parque, o céu começou a se abrir e a luz do sol pintou o chão em um dourado suave, mas Maria sentia que a verdadeira tempestade se aproximava. Elas estavam cercadas pelo verde vibrante das árvores, mas não conseguiram ignorar a pesada nuvem de ansiedade que a seguia. Ana segurou a mão de Maria, como um escudo emocional. Estamos unidas, não se esqueça disso. As crianças correram em direção a um escorrega, absorvidas totalmente no momento. Maria e Ana trocaram olhares, o peso da conversa que estava prestes a acontecer estava bem ali, bem na esquina do caminho, como um amigo indesejado. Às 19 horas em ponto, uma figura desconhecida apareceu na entrada do parque. O coração de Maria acelerou. Era um homem de pé firme, com um olhar decidido, que parecia ter o peso do mundo nas costas. Ele não era familiar, mas Maria percebeu que a maneira como ele olhava para elas fazia as sombras se intensificarem. Vocês são Maria e Ana? Sua voz era grave, mas havia uma fragilidade que contradizia a firmeza na postura. O desespero que emanava dele fez Maria instintivamente dar um passo à frente, mas a mão de Ana segurou. Sim, quem é você? Maria perguntou, tentando se manter calma, mas a voz tremeu automaticamente. A verdade que você busca, ele começou, o olhar pesado e perscrutador, ela não é fácil de carregar. Ele fez uma pausa, como se cada palavra estivesse atravessando uma barreira invisível. Eu sou o irmão de vocês. Maria sentiu o mundo parar. O eco de suas risadas infantis se desvaneceu, e a realidade deu lugar a um turbilhão de emoções. Ana ficou em choque,
a expressão incrédula estampada no rosto. Isso é impossível. Ana exclamou, os olhos arregalados. Você está mentindo. O homem respirou fundo, sua frustração evidente. Minto? Pergunte ao seu pai, ele conhece a verdade. Um murmúrio percorreu o ar pesado do parque. As crianças, ainda brincando, não tinham ideia do que estava se desenrolando. Maria olhou para Ana, o medo refletido em seus olhos. Dúvidas se abriram como cicatrizes recém-abertas, ferindo a relação que construíram até ali. Como assim, irmão? Maria Susurrou, Amande Girandeau. Por que você está aqui agora? O homem fez uma pausa, sua expressão se suavizando, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Porque é hora de revelar tudo. O gosto amargo da intensidade no ar era inegável. A verdade poderia ser libertadora, mas até que ponto essa revelação iria mudar suas vidas? E diante do desconhecido, a única certeza que Maria tinha era que a conversa que prometia começar ali poderia reescrever a história que elas conheciam. Mas a pergunta que agora parecia ecoar: até onde a verdade as levaria? Maria olhou para o irmão, a realidade do que acabará de ouvir pulsando em sua mente. A revelação era como um soco no estômago. Irmão? A ideia soava absurda, quase surreal, como um filme que ela não conseguia acompanhar. O rosto de Ana estava congelado em estado de choque, mas o homem diante delas parecia determinado. Decidi vir porque, com tudo o que está acontecendo, vocês merecem saber a verdade, ele continuou, a firmeza nas palavras contrastando com o nervosismo nos olhos. Não foi escolha minha ser afastado, mas é hora de enfrentar o passado. Ana, ainda atordoada, finalmente conseguiu articular palavras. Por que nunca nos procurou antes? Por que agora? As crianças estavam a poucos metros, brincando e rindo, alheias ao turbilhão emocional que estava se formando. Maria desejou poder voltar no tempo, preservar a inocência delas por mais alguns instantes. O que você está tentando dizer? Ela questionou, a voz firme, mas o coração agitado. Vocês têm uma história que nunca souberam, ele disse, a tristeza pairando em seu tom. Um trio de irmãos separados por circunstâncias que fogem ao nosso controle. Seu pai me colocou em um lugar seguro, mas o preço foi a separação de vocês. O mundo parecia ter escurecido ao redor de Maria, enquanto as palavras ecoavam em seu peito. Lembranças da infância, as pequenas coisas que faziam parte do dia a dia, tudo levava agora um novo significado. Por que tudo tornou-se tão complicado? Ela olhou para Ana, vendo a confusão e a dor refletidas na expressão da irmã. Mas o que aconteceu com você? Por que você não voltou antes? Ana perguntou, a voz quase suplicante. Eu procurei vocês por anos, ele disse, a frustração evidente. Mas as informações eram escassas. Quando finalmente consegui, o medo de recriar um passado doloroso me paralisou. Queria que fosse diferente, que vocês não tivessem que carregar esse peso. Maria sentiu que a casa de cartas que era sua vida estava prestes a desabar. Esse homem, que de repente era um irmão, representava respostas e perguntas que poderiam mudar o destino da família. As crianças se afastaram um pouco, observando os rostos tensos de adultos na conversa. E agora? O que fazemos com isso tudo? Maria questionou, a voz ressoando com um misto de esperança e desespero. O homem olhou para as crianças, com um leve sorriso triste. Eu quero ajudá-las. Mas primeiro, precisam saber. Um grito de Pedro interrompeu a conversa. Ele havia subido no escorregador, rindo alto enquanto Ana e Maria se viraram. O rosto de Ana se iluminou como se a luz tivesse encontrado seu caminho novamente. O olhar de Maria se softou um pouquinho, enquanto percebeu a fragilidade da alegria em um momento tão crítico. Os olhares se cruzaram novamente. A promessa de um passado desconhecido e a realidade presente estavam em conflito. Maria ponderou sobre o que fazer a seguir. Era hora de abrir a caixa de Pandora ou continuar na ignorância que as protegia? Mais perguntas surgiam. Poderia realmente confiar nesse homem? O que ele tinha a dizer mudaria a dinâmica da família para sempre? Eu entendo que isso é muito, disse o homem, a voz baixa e acolhedora. Mas vocês têm um direito a essa verdade, e as crianças também. Não podemos mais viver como se nada disso fosse real. O coração de Maria estava emaranhado de emoções. A necessidade de se proteger e de proteger suas crianças agora lutava com o desejo de entender tudo que estava escondido, todo o amor que poderia existir fora daquela pequena bolha que construíram. DRA. Gente, e agora? Como se o céu estivesse respondendo ao seu tumulto interno, um trovão cortou o ar. A tempestade, assim como a revelação naquele parque, estava a caminho,
trazendo consigo a promessa de transformação. Mas antes que ela pudesse formular uma resposta, o irmão se inclinou levemente para perto de Maria e sussurrou: Prépare-se. O que eu vou contar mudará tudo o que você conhece sobre sua família. E com essas palavras, a certeza de que eles estavam prestes a se dividir ainda mais aumentou o peso da convicção de que a vida como conheciam estava prestes a se desdobrar em algo completamente diferente. Maria sentiu um arrepio na espinha. Precisava decidir o que fazer com a verdade que poderia vir à tona. O que ela não sabia era que decisão ela tomaria antes que a tempestade chegasse. O céu havia escurecido, e a tempestade estava se aproximando, mas naquela pequena área do parque, o clima parecia mais pesado do que a simples previsão do tempo. O irmão, que de repente se tornará uma figura central em sua vida, olhava para Maria com uma intensidade quase palpável. As árvores balançavam, e o rugido do trovão fazia o coração dela acelerar, como se cada batida estivesse conectada à revelação iminente. Maria, disse ele, a voz carregada de emoção, precisamos falar a sós. O que vou dizer é delicado e importante. Não é só sobre nós, envolve nossos pais, o que realmente aconteceu. Maria hesitou, olhando para Ana e as crianças. Pedro, com seu riso inocente, parecia tão distante da gravidade do que estavam prestes a discutir. Mas o dever de entender a verdade a puxava. Um frio na barriga quase a paralisava, e ela sabia que não poderia mais adiar. Vamos lá, Ana, Maria chamou, tentando encontrar um equilíbrio entre proteger sua irmã e encorajar o encontro com a verdade. Ana, ainda com os olhos arregalados, assentiu e seguiu Maria e o irmão para um canto mais tranquilo do parque, onde as árvores forneciam um pouco de abrigo. Os sons das crianças brincando diminuíram à medida que avançavam. Maria sentiu como se estivesse se afastando do mundo que conhecia, como se cada passo a levasse a uma nova realidade, uma nova vida. Quando finalmente chegaram a um lugar mais calmo, o irmão respirou fundo, como se estivesse preparando o coração para o que viria a seguir. Eu vou ser direto, ele começou, a voz firme mas trêmula. Após a separação, nosso pai sofreu muito. Ele fez o que achou que era melhor na época, mas havia segredos, e eles viveram com ele até o fim. Quando ele faleceu, tudo isso se tornou mais confuso. Conviveu com o peso da culpa enquanto tentava manter a aparência de uma família unida. Maria trocou olhares com Ana, que parecia absorver cada palavra, lenta e dolorosamente. O passado que não conheciam era agora um fardo que se erguia diante delas, espreitando como um espectro em meio àquelas árvores. Ele tinha um motivo, mas não era só isso. O irmão hesitou, e Maria sentiu o tempo parar por um momento, o silêncio preenchido apenas pelo som do vento. Ele não era o único que estava perdendo. Eu também. E eu não podia vir até vocês antes porque havia pessoas a quem meu pai deixou instruções. Pessoas que queriam nos manter separados. Um choque percorreu o corpo de Maria. Quem seriam essas pessoas? Que vida sua família realmente teve? Era uma sequência de verdades e meias-verdades que estavam se desdobrando diante dela, e a necessidade de respostas estava se tornando avassaladora. E agora? O que isso significa para nós? Para as crianças? Ana perguntou, a voz quase um sussurro. Significa que as crianças têm direito a conhecer sua história, a verdade. Mas exige coragem e confiança da parte de todos nós. Ele pegou a mão de Maria, e a fraqueza dela se desvanecia momentaneamente sob aquele toque. Não estou aqui para causar dor, mas para oferecer a chance de reunirmos o que foi perdido. O trovão ressoou novamente, e um relâmpago cortou o céu. Era um sinal, pensou Maria, que o tempo para hesitar havia acabado. O peso de todas as decisões que ela havia evitado pairava sobre ela, e simplesmente ignorar tudo isso não era uma opção. Temos que conversar com as crianças, ela decidiu, sua voz mais forte do que se sentia. Elas merecem saber. O olhar do irmão refletiu alívio, mas também uma dor antiga. Maria sabia que aqueles momentos de vida nunca mais seriam os mesmos. Quando ela e Ana se viraram, um novo peso pairava em suas costas. As crianças estavam ali, brincando, sem saber que a história da família estava prestes a se revelar em toda sua complexidade. Maria sentiu seu coração disparar novamente. Seria possível que eles conseguissem enfrentar a tempestade juntos? E enquanto ela observava as crianças correndo e brincando, um pensamento a atormentava. Seriam elas capazes de lidar com as verdades que estavam por vir? As nuvens, escuras no horizonte, apenas enfatizavam a urgência da decisão. Afinal, em um instante, tudo poderia mudar. O tempo parecia escorregar entre os dedos de Maria enquanto ela buscava as palavras certas. Olhando para as crianças brincando sem preocupações,
Seu coração se apertava. Pedro ria alto, enquanto Ana observava com um sorriso inocente no rosto. Era uma cena tão pura, tão distante do turbilhão emocional que se desenrolava nas profundezas de sua mente. Maria sabia que o que essa conversa poderia provocar não era algo que os pequenos deveriam carregar. Vamos chamá-los, disse Maria, decidida, mas uma pontada de incerteza aninhava-se em seu peito. Precisamos que eles entendam a situação. Ana assentiu, mas o nervosismo estava evidente em seu olhar. Antes que pudesse hesitar novamente, Maria se aproximou das crianças. Oi, amores. Falou com a voz suave, tentando transmitir uma confiança que ainda não sentia. Precisamos falar com vocês sobre algumas coisas importantes. A expressão de Pedro mudou imediatamente, e ele parou, olhando para a mãe com um semblante confuso. Ana se agachou perto deles, enquanto Maria seguia adiante. É sobre a nossa família. Algo que talvez vocês não saibam muito bem. Antes que as crianças pudessem responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo parque, e as nuvens escuras se tornaram quase palpáveis, sobrecarregando o ar com tensão. Aquilo parecia um sinal claro, o que estava por vir não seria fácil. Podemos nos sentar? Sugeriu Ana, apontando para um banco próximo. Ouvindo o tom de sua voz, as crianças seguiram, sentando-se lado a lado, enquanto Maria e Ana tomavam seus lugares opostos. O irmão de Maria observava à distância, como um guardião dessa nova era que se aproximava. Maria respirou fundo. Então, é o seguinte: sua família, a nossa história, é mais complicada do que parece. Ela hesitou, procurando os olhos de Ana para obter suporte. Seu avô, a voz dela falhou. Ele tinha segredos. Coisas a respeito de como a nossa família se separou. Coisas que não nos contaram. Os olhinhos de Pedro arregalaram-se, o pequeno absorvendo cada palavra com uma curiosidade misturada à preocupação. O que aconteceu? Ele perguntou, confuso. Maria olhou para o irmão, esperando uma confirmação silenciosa. Este era o momento. O vovô fez escolhas difíceis. E, por causa delas, muitas vezes nos sentimos sozinhos. Mas nós estamos aqui agora, juntos, e queremos que saibam que isso não muda o nosso amor por vocês. Ana interveio, tomando a mão de Maria entre as dela. A verdade é que famílias podem ser complicadas, mas é isso que nos une. Vimos um homem que queria proteger, mas que, ao mesmo tempo, partiu o coração de muitos. Mas e você? Como você sabe disso? Interrompeu Ana, a sobrinha de Maria, a dúvida tingindo sua voz. O que mais está escondido? Cada palavra deixada no ar parecia carregar um peso inominável. Maria desejava que houvesse um manual que explicasse aquilo tudo. A verdade tinha um jeito tortuoso de se revelar. Sempre era mais complexa do que se imaginava. Vamos conversar sobre isso juntos, tá bom? Disse Maria a Pedro, tentando reafirmar um pouco de calma. Podemos enfrentar isso como um time. Mas queremos fazer isso da forma certa, com todos vocês sabendo tudo. O olhar do irmão de Maria se iluminou com uma faísca de esperança. Mas ao mesmo tempo, a sombra da dúvida pairava sobre todos. E, enquanto se preparavam para compartilhar as histórias ocultas do passado, algo no ambiente se intensificou. O céu escureceu ainda mais, e um novo trovão explodiu, ressoando como um lembrete da tempestade interna e externa. E se não conseguirmos encarar tudo isso? Pedro falou, a voz embargada. Vamos descobrir juntos. Mas precisamos da coragem de cada um para enfrentar as verdades, não é mesmo? Respondeu Maria, sentindo que estava à beira de um abismo emocional. O olhar ansioso de Ana refletia a mesma incerteza. Seria possível encontrar a luz em meio àquela escuridão? E, enquanto o vento começava a soprar mais forte, a dúvida assombrava o coração de todos, trazendo à tona uma pergunta crucial: e se a verdade que estavam prestes a revelar fosse ainda mais devastadora do que pensavam? Maria estava ciente de que aquelas palavras poderiam mudar para sempre o que as crianças entendiam sobre sua história, mas o peso da incerteza começou a morder em seu estômago. Apressou-se em buscar os olhares inocentes de seus filhos e sussurrou: nós não sabemos tudo, mas juntos podemos entender. Os olhos de Pedro brilharam com um misto de esperança e medo. Ana, por sua vez, pegou na mão da mãe e a apertou. Aquela conexão silenciosa parecia reviver a coragem que Maria precisava. O trovão que ainda roncava ao fundo parecia gritar por respostas. Tem algo que o vovô fez, que deixou marcas, e não é só o nosso passado que estamos prestes a descobrir. Vão existir escolhas difíceis pela frente, disse Maria, a voz hesitante. As crianças a ouviram em silêncio, a gravidade da situação começava a pesar sobre elas.
Escolhas também têm suas consequências, não é? Bem provocava Ana, com um olhar firme. O silêncio era palpável, e a atmosfera densa como a tempestade que se dissolvia em seu redor. A cada palavra que Maria pronuncia, sua insegurança se agigantava. A verdade é que seu avô não foi apenas uma pessoa que fez escolhas ruins. Ele foi alguém que, em muitos momentos, sentiu que fazia o que era melhor para a gente. Pedro franziu a testa, confuso. Mas como pode ser isso, mamãe? Se tiveram coisas ruins, como pode ter sido bom? E as perguntas seguiam como ondas. Maria sentia que precisava unir as partes desconexas daquela história. Devagar, ela lhe respondeu: às vezes, quando a gente tenta proteger quem ama, acaba escondendo mais do que deveria. Eu sei, parece contraditório, mas a verdade é que o amor dele tinha suas próprias falhas. Ana, sentindo que a conversa estava tomando um rumo denso, decidiu intervir. Esse amor que vocês nunca viram, talvez seja a chave para entendermos tudo. Pode nos ajudar a desfazer algumas dessas sombras. O olhar profundo de Ana parecia fazer os pequenos refletirem. Eles eram crianças, mas sua percepção da complexidade da vida começava a se formar. Então, como uma onda que se quebra contra a areia, veio uma nova pergunta de Pedro. E nós? O que somos nessa história? Como ficamos com tudo isso? A pergunta dilacerou Maria. Era como se a tempestade fora do parque tivesse atingido de novo seus corações. Não havia como semear esperança se a verdade parecesse tão pesada. Mas percebendo que não havia volta, decidiu que era hora de falar de sua própria dor. Vocês são a luz que eu tanto precisava, a razão pela qual sou forte. E vou fazer tudo para que vocês tenham um caminho melhor. As mãos pequenas de ambos se apertaram com mais firmeza. Naquele instante, um novo relâmpago iluminou o céu, e Maria sentiu que, mesmo com a tempestade, talvez houvesse um caminho à frente. Vamos enfrentar juntos, tá bom? Pediu Maria, desejando que sua voz carregasse um pouco de segurança. O primeiro passo é entendermos sobre sua avó. Ela também fez escolhas que vão ecoar em nós. Pedro olhou para a mãe e, com uma coragem inesperada, murmurou: a gente consegue, né, mãe? Aquela pequena afirmação tomou Maria de um jeito que palavras não poderiam descrever. Era como se, naquele momento, a luz começasse a se abrir entre nuvens escuras. Claro que sim, meu amor. Vamos juntos descobrir quem somos e por que estamos aqui, respondeu Maria, sentindo o calor daquele amor inabalável. Mas a verdade, como as próprias nuvens que quase pareciam pesadas demais, ainda estava guardada em algum lugar. Maria sabia que revelações importantes ainda estavam por vir. E, enquanto a chuva começava a cair, uma nova sensação despertou. E se a história da avó fosse ainda mais profunda? O que mais estava escondido? E, mergulhando naquela dúvida, Maria percebeu que a luz da verdade poderia trazer mais mudanças do que ela imaginava. Maria sentia seu coração palpitar com a possibilidade de descobrir mais sobre sua história familiar. O céu ainda estava carregado, mas as gotas de chuva pareciam agora mais suaves, como se promovessem uma limpeza. As crianças a observavam com uma expectativa misturada a dúvidas, refletindo um desejo de entender o que estava por vir. Vamos começar do começo, disse Maria, soltando um leve sorriso, tentando dissipar a tensão. A sua avó, ela também tinha suas histórias, e nem todas eram fáceis. Pedro, curioso, perguntou: ela fez o quê, mamãe? Ela tinha uma irmã, minha tia, que se foi muito cedo, respondeu Maria, seus olhos se perdendo em lembranças. Elas eram próximas, unidas como dois pedaços de um mesmo coração. Mas, em um momento de desespero, a sua avó tomou uma decisão que gerou toda uma sequência de eventos. Uma decisão que mudou o curso de nossas vidas. Ana apoiou a cabeça no ombro da mãe, sentindo a dramaticidade da história. O que aconteceu depois? Foi tudo muito confuso, começou Maria, respirando fundo. A minha avó enfrentou problemas que a levaram a fazer escolhas que eu nem sempre entendi. Ela tentou se proteger e proteger a família dela, mas no fundo, as intenções eram das melhores. E naquele turbilhão de emoções, a relação entre elas se rompeu. A voz de Maria tremia, como se um novo trovão ressoasse na lembrança. Depois que minha tia partiu, sua avó ficou devastada. O peso da culpa era enorme, e isso a afastou de mim, de todos nós. As crianças a escutavam em silêncio respeitoso. Cada palavra era como uma peça de um quebra-cabeça, revelando um passado que antes parecia distante, mas agora se tornava palpável. Eu não tinha idade para compreender tudo aquilo, continuou Maria. Mas cresci vendo minha mãe se isolando,
lutando com as sombras do próprio sofrimento. Ela buscava respostas, mas a dor a mantinha aprisionada. "E o que você fez, mamãe?" perguntou Pedro, a preocupação clara em seu olhar. "Eu me tornei sua confidente, e ao mesmo tempo, era apenas uma criança. Com o tempo, percebi que muitas vezes, a dor da sua avó não era só dela. Era uma dor herdada, uma maldição silenciosa que se passava de geração em geração." Ana olhou para Maria, com a compreensão mais clara agora. "Então, se nós entendermos isso, talvez consigamos quebrar isso, né?" Maria assentiu, admirando a sabedoria da filha. "Sim, exatamente. E se nós conseguirmos entender o motivo das escolhas da sua avó, poderemos mudar nossos próprios caminhos." "Mas e quando a gente descobrir tudo isso? Como lidaremos com isso?" perguntou Pedro, seus olhos refletindo incerteza. "Isso pode ser uma jornada cheia de desafios. Mas lembrem-se, a verdade é uma luz que pode nos guiar. E vocês nunca estarão sozinhos. Estaremos juntos, como sempre", respondeu Maria, decidida. O céu começava a clarear, e a chuva finalmente parou. "Vocês serão a geração que irá reescrever essa história." E, ao olhar para os rostos de Ana e Pedro, Maria sentiu um misto de alegria e temor. Então, sem aviso, uma nova lembrança surgiu em sua mente. A última conversa que teve com a avó antes de sua partida. Uma palavra específica, que poderia ser a chave para entender tudo. "Mas e se o que está escondido for até mais profundo do que pensamos?" ponderou Maria, enquanto uma leve brisa passava por eles. E, com isso, as perguntas voltavam, se entrelaçando no ar. Qual seria a revelação que a avó guardava? E o que mais estava por vir? As crianças pareciam ansiosas, e Maria sabia que a história ainda tinha muitos caminhos a percorrer. O sol começava a surgir lentamente após a tempestade que havia trazido dúvidas e revelações. Maria sentia que o ar ao redor estava mais leve, como se a chuva tivesse lavado um pouco da dor que se acumulava em seu coração. Estava prestes a abordar o ponto crucial, aquele que poderia transformar para sempre a narrativa familiar que estava em discussão. "Antes de falarmos mais sobre o passado da vovó, preciso que vocês entendam algo muito importante", Maria começou. A firmeza em sua voz agora era um reflexo da determinação que crescia dentro dela. As crianças, agora mais concentradas, observaram seu rosto. "Ao longo de nossa história, sempre houveram escolhas difíceis. E as escolhas que nossos pais fizeram, mesmo as que nos machucaram, muitas vezes vinham de um lugar de amor ou proteção." Ela sabia que não era fácil explicar. Ana, com os olhos bem abertos, interrompeu. "E isso não significa que não possam ter sido erradas, certo?" "Exatamente", Maria respondeu, admirando a sabedoria da filha. "A verdade é complexa, e nunca é preto no branco. O que importa é como podemos usar essas verdades para fortalecer nossos laços." Pedro, que tinha mais perguntas do que respostas, ergueu a mão. "Mas e se descobrirmos que a nossa família tem mais segredos? E se não formos quem achamos que somos?" O coração de Maria dilatou-se com a preocupação de seu filho. "Podemos mudar a trajetória, Pedro. O que realmente importa é como escolhemos lidar com tudo isso daqui para frente. Não somos apenas produtos do nosso passado, mas sim do nosso presente e das decisões que tomamos." Um silêncio pairou enquanto todos absorviam as palavras. Maria olhou para o céu, que agora estava claro e ensolarado. "A nossa avó fez escolhas, sim. Mas isso não precisa defini-la, nem nos definir. Podemos acabar quebrando ciclos e criando novos." Ana baixou o olhar, como se estivesse ponderando sobre tudo que havia aprendido até então. Era uma oportunidade única de criar novos laços, novos caminhos. As crianças estavam observando, e Maria percebeu que a transformação que elas tanto buscavam começava por eles. "Lembrem-se, tudo que somos agora é a junção de nosso passado, de nossas experiências e das pessoas que nos cercam", disse Maria, a voz cheia de esperança. "Vamos tomar essa história e usá-la para nos unir ainda mais. E se, no caminho, conseguirmos entender a parte de amor e sacrifício que a vovó fez?" completou Ana. "É isso mesmo. Quando a vergonhosidade ou a dor se apresentam em nossa história, podemos usá-las como combustível para criar algo maravilhoso", Maria declarou, sentindo a energia vibrante dos filhos em sua presença. As crianças começaram a sorrir, e Maria sentiu que havia semeado um punhado de esperança refrescante naquele parque que antes era muito pesado. Elas começavam a compreender que tinham o poder de transformar seus próprios legados. "Vamos fazer isso juntos, como família", disse Maria, e naquele momento, ela tomou a liberdade de entrelaçar os dedos nos de Ana e de Pedro.
O calor e a união de seus toques prometiam que enfrentariam o que viesse à frente, de mãos dadas e corações abertos. Assim, enquanto as nuvens se dissipavam, cada um deles em sua essência, Maria percebeu que os laços da família nunca foram tão fortes. Não importava o que o futuro reservava. O importante era que aquela nova versão da história tinha sido iniciada, e agora, juntos, eles poderiam escrever um novo capítulo. O irmão, que observava tudo a certa distância, parecia emocionado. Ele sabia que a verdade se tornaria uma ponte, não um muro. Maria virou-se para ele e perguntou: "Você gostaria de se juntar a nós? Essa jornada é nossa, e pode incluir você também." A esperança refletida em seus olhos parecia pulsar, quase como uma conexão que finalmente estava sendo reestabelecida. Ele hesitou por um instante, mas logo assentiu, reconhecendo que, acima de tudo, o amor traz união. Maria estava animada. Agora, a história não só pertencia a elas, mas se estendia a todos que estavam dispostos a participar. "Então, vamos juntos descobrir mais sobre quem somos", disse Maria, a alegria transbordando. "Porque esses laços de amor e verdade são mais poderosos do que qualquer segredo do passado." E assim, em meio ao cenário novamente radiante do parque, Maria e sua família começaram a reescrever seu futuro, lado a lado, prontos para enfrentar o que viesse, sabendo que, juntos, o amor poderia sempre prevalecer. Em um mundo que muda tão rapidamente, nunca é demais lembrar: as histórias que contamos sobre quem somos moldam a conta da nossa jornada. E agora, mais do que nunca, é hora de se unir e compartilhar essa descoberta. Se você se emocionou com esta história e quer ver mais transformações como essa, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e ajuda a espalhar esta mensagem. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua voz é muito importante para nós. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.